Olá! Como é que está a sua vida amorosa, hein? Uma pesquisa recente aponta que menos da metade dos brasileiros casados são totalmente monogâmicos. O estudo foi feito pela Ashley Madison, site de relacionamento para pessoas casadas. Diferentes tipos de relacionamentos estão sendo experimentados e nas redes sociais o tema gera debates e curiosidade. Não monogamia, este é o tema do Sobre Nós desta semana. As pessoas estão vivendo cada vez mais e aquela máxima de que a vida começa aos 40 nunca foi tão atual. E é nessa faixa etária que aumentaram os números de divórcios, conforme dados do Registro Civil. Muitas pessoas querem viver relações mais leves, como as não monogâmicas. E para a gente entender um pouco mais sobre o tema, estão aqui comigo Dardo Lorenzo Bornia Júnior, doutor em Antropologia Social pela URGS e pesquisador do tema. E também a Júlia Ferreira Guedes, psicóloga clínica com foco em atendimento de demandas não monogâmicas. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela presença de vocês. Dardo, eu começo com você. Você fez uma tese de doutorado sobre o tema. O que te motivou a fazer essa pesquisa? Olá, Clarissa. Então, é uma motivação, né, nas ciências sociais, né, que é a minha área de formação original, a gente tem esse debate, né, do quanto a vida pessoal ela vai apresentar implicações no interesse de estudos, né? E eu, na minha vida pessoal, estava passando por essas inquietações entre os 20 e os 30 anos e por conta das minhas primeiras experiências não monogâmicas, que eu não nomeava exatamente desta forma naquele momento, eu entrei no doutorado na época em antropologia e comecei a minha pesquisa. Olha só, a partir de uma experiência pessoal, de uma curiosidade, de uma inquietação, você resolveu fazer essa pesquisa. E como é que a gente poderia, Dardo, já a partir aí do teu conhecimento na área, definir o termo, né, relações não monogâmicas? Existem vários tipos, como é que a gente pode qualificá-las, né, se é que se diz assim? Claro. Bom, o termo não monogamia hoje ele é utilizado como uma espécie de guarda-chuva conceitual para vários conceitos e práticas. Isso é uma coisa bem importante de colocar. Uns 15, 20 anos atrás, se falava muito pouco o termo não monogamia. Então, lá no final dos anos 80, foi importado, né, dos Estados Unidos, da Europa, o conceito de poliamor, por exemplo. Então, as primeiras redes que surgiram aqui no Brasil, muito em função também da difusão da internet, na época era Facebook, né? Se usava muito o nome poliamor. Só que aí começaram a aparecer outras experiências também, né? As pessoas que se diziam em relações abertas, até mesmo práticas sexuais, como o swing. E aí ficou um pouco difícil separar em caixinhas, né? Não, ou tu é uma coisa, ou tu é outra coisa. Em Porto Alegre surgiu, na virada dos 2010, um grupo chamado Relações Livres, que se dizia diferente do poliamor. Não, nós temos as nossas peculiaridades. Só que aí que está, né? Me parece que a não monogamia não é apenas uma identidade política, mas ela é um conjunto de práticas, ela está muito mais como uma forma de experiência e também de política em oposição à monogamia. E foi aí que o termo não monogamia ele foi ganhando mais adeptos como forma de incluir práticas diferentes, até mesmo ideologias diferentes, para lidar com a sexualidade, com o afeto, com o amor, e aí tendo essa percepção da negação da monogamia como um norte. Exatamente. Júlia, além de atender pessoas não monogâmicas, você participa de um coletivo que promove reflexões sobre o tema. Pela tua experiência, Júlia, por que as pessoas estão procurando abrir o relacionamento ou saber mais sobre a não monogamia? Oi, Clarice. Então, eu acho que com o tempo as pessoas estão se dando conta que a monogamia ela não está sustentando uma série de coisas, né? As relações hoje, elas estão... Tem até uma questão ali de relações líquidas, né? Que algumas pessoas tentam fazer uma conexão disso com a questão da não monogamia, mas que não é o caso, né? Porque o que a gente busca na não monogamia são relações também...
que tem responsabilidade afetiva, né? As pessoas acham que na não monogamia essas coisas não existem, mas não é bem assim. Eu acho que tem uma questão também sobre a monogamia ser algo natural, né? Muitas pessoas colocam isso, né? É natural, é o normal, a não monogamia não é uma coisa... É uma aberração, é uma coisa do contra. Isso, exato. Mas se a gente for pensar, o que é esse natural? E se é natural, será que o natural está funcionando? Eu acho que o que a gente está vendo é que, na verdade, não tem funcionado em muitos casos. Como as taxas de divórcio, são dados que a gente vê atualmente, né? Como tu trouxe antes também. Então, acho que as pessoas estão refletindo assim sobre como que elas podem dar conta da vazão ao seu desejo sem desrespeitar as pessoas com quem elas querem se relacionar, sabe? Mas quando os casais ou quando a pessoa te busca na clínica, né, a ideia é justamente essa: meu casamento não está funcionando e eu quero tentar de uma outra forma. Na prática, como é que funciona isso? Qual é o relato dessas pessoas? O que elas estão buscando, Júlia? Os pacientes que eu tenho na clínica hoje, na verdade, eles já estão inseridos em alguma forma de não monogamia. Ainda não chegou ninguém para mim querendo abrir a relação, mas pessoas que estão no início dessa prática e que estão enfrentando muitas dificuldades na comunicação, na criação de acordos. Às vezes acham que não pode ter acordos na não monogamia e aí as coisas ficam bagunçadas. Então as pessoas chegam para mim quando elas já estão no meio dessa tentativa e vão encontrando percalços no meio do caminho, né? É mais esse público que está chegando para mim, na verdade. Exatamente. Ela falou uma palavra que seria interessante você complementar, Dardo, que é acordo, né? A não monogamia, você explicou que é um guarda-chuva que abriga várias possibilidades, vários arranjos, mas em alguns desses arranjos nem tudo é um oba-oba, um ninguém é de ninguém. Como é que funciona isso? Uma coisa que eu acho que a gente aprende é que não existe receita de bolo, né? E na monogamia, claro que a monogamia, eu defendo que a monogamia ela também tem as suas diferenças, né? Mas como faz parte de uma estrutura muito tradicional de família, meio de alguma forma já se presume como vai ser a relação. E na não monogamia não é assim. Tudo tem que ser inventado. Tem uma filósofa não monogâmica indígena, Geni Nunes, que eu gosto muito, que ela fala na artesania dos afetos, porque a artesania é a construção artesanal, que só a gente pode fazer dentro de uma realidade específica, dependendo da pessoa com quem nós estamos nos relacionando. E aí vem os acordos, né? E os acordos, uma coisa que eu te diria, assim, os acordos eles são sempre temporários, porque vão surgindo outras questões, né? E a partir do que vai surgindo na nossa realidade, novos acordos também devem ser feitos, ou não também, né? Sim. Mas não é um oba-oba. Não é um oba-oba como se pensa. E existe como é que se faz essa transição, né? Essa desconstrução da monogamia para a não monogamia? Eu vejo, tanto na clínica quanto em experiências de pessoas não mono ao meu redor, um casal mono que já está junto há um bom tempo, uma das pessoas começa a se questionar sobre essas questões e aí tem que levar isso para o parceiro. E aí essa é uma situação muito complicada, mas que acontece com uma frequência enorme. E aí tem que ver se aquilo faz sentido para outra pessoa. Às vezes não faz, mas a pessoa resolve tentar para não perder a relação. Então é um caminho de descobertas. Como eu acho que isso deveria ser feito, assim? Não deveria, né? Porque que nem o Dardo falou, não tem uma receita de bolo. Mas eu acho que o estudo é essencial. A gente tem a sorte hoje de ter muito conteúdo sobre o assunto. No Instagram, no YouTube, podcast, não falta. Então, acho que é muito importante que as pessoas pesquisem sobre esses assuntos, levem isso para a sua terapia, conversem muito com o seu parceiro, se já tem um parceiro, porque muitas vezes esse é o caso, né? Estão numa relação há muito tempo e, às vezes, ela esfria e eles acham que isso é uma coisa que vai dar um boom, que vai resolver as coisas e vão vendo que não é assim, porque é um desafio enorme, né? Mas eu acho que tem que ter muito estudo. Eu vejo que você fala aí na questão do estudo, do cuidado, mas será que a gente não está burocratizando muito uma forma de ser e de estar e de estabelecer seus afetos? Será que todas as pessoas têm essa possibilidade? Eu vou estudar sobre a não monogamia. Será que às vezes as coisas não acontecem da maneira empírica, às vezes meio que na dor? Dardo, por favor. Ótima questão, sabe? Eu penso assim, isso não vale só para as relações não monogâmicas, tá? Mas é um princípio bem comum dentro da não monogamia, que é a honestidade. Deveria ser igual na monogamia, né? Pensa você que um casal que não fala, que não conversa, que não tenta dialogar,
está, de algum modo, criando uma barreira na intimidade. E eu não acho que a gente deva falar tudo, não é isso, sabe? Tem algo do íntimo que sempre fica com a gente. Mas a honestidade é um bom caminho para tentar construir as coisas. E também não é garantia de que não vai ter a dor, né? A dor, ela é intrínseca, né? Ela é constitutiva do humano, mas na monogamia também é. E aí as pessoas tentam dizer, não, eu não quero ser não mono porque vai doer, porque não é para mim, e tentam se assegurar em algo que também causa sofrimento. Interessante essa perspectiva. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, quando a gente estava produzindo o programa, eu e a Isabel, a gente queria colher depoimentos de pessoas não monogâmicas ou de casais. A gente conheceu alguns. Nenhum deles topou. Por quê? Medo de retaliação da família e alguns até preocupados com o que pudesse acontecer com os filhos nas escolas. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. É um tabu a não monogamia, realmente, a ponto dessas pessoas serem pessoas cultas, esclarecidas, mas elas meio que vivem no armário com as suas relações não monogâmicas. Queria comentar um pouco sobre isso. É difícil esse processo também, porque a gente está falando aqui em como não ser, mas e como se estabelecer não monogâmico na sociedade? Júlia. Eu acho bem complicado. Eu conheço muitas pessoas do meu círculo que têm relatos de amigos que se afastaram depois que souberam que escolheram essa forma diferente de amar, né? Então, as pessoas vão se afastando, vão ficando cada vez mais sozinhas. Tem uma questão sobre abrir isso para a família, assim como a gente vê muito na sexualidade, né? Quando eu quero, eu vou contar para minha família que eu sou bi, que eu sou lésbica. Tem uma ansiedade muito grande em torno disso, e eu vejo que acontece a mesma coisa na hora de falar sobre a não monogamia. Porque é algo ainda que é visto com muito preconceito pela sociedade, não é bem aceito, dependendo do lugar que tu mora, então, né? Tem lugares que são muito conservadores, então é realmente um processo muito difícil. Dardo. Eu concordo totalmente com a Júlia, assim, né? A gente está num país hoje que está cindido, né? Uma boa parte dele muito conservador. Então, falar em dissidência sexual já é um tabu por si só. Mas me chama a atenção que mesmo dentro do meio progressista isso também acontece. Sabe? Então, bom, na minha pesquisa eu conheci muitas pessoas que tiveram que fazer isso que você falou, Clarissa, de se preservar, por razões as mais diversas, porque tem o filho na creche, para não perder o emprego. Eu ouvi coisas do tipo, eu só posso falar sobre isso porque eu sou servidora pública, porque eu não vou perder o meu trabalho, né? Então, é um fato. E olha que nós estamos falando de um meio que, de alguma forma, ele é privilegiado, de pessoas mais escolarizadas, que têm amigos que têm uma certa abertura para falar sobre temas espinhosos, mas mesmo assim tem o tabu. Ok. Nós vamos a um breve intervalo e nós já voltamos porque o papo está muito bom. Voltamos com Sobre Nós e a gente começa falando sobre relações não monogâmicas sob a perspectiva de raça, ouvindo o doutor em sociologia, Juan Fernandes. Há uma apropriação da branquitude sobre a discussão de não monogamia no Brasil, isso é histórico desde o início do século XXI, né? E essa apropriação automaticamente faz com que a branquitude se posicione em relação à não monogamia e reivindique determinados valores, que culminam numa não preocupação com fatores sociais e políticos que atravessam, por exemplo, a experiência de pessoas negras. Porque, como é um privilégio de pessoas brancas não se preocuparem com isso, isso se torna invisível. E isso acaba sendo trazido também para as relações não monogâmicas. Então, os valores que essas pessoas reivindicavam em relação à não monogamia faziam com que muitas pessoas negras, ao olharem para aquilo, falassem assim, nossa, eu não consigo praticar isso. Eu não tenho essa autoestima, eu não consigo me ver nesse lugar. Por isso, não monogamia é coisa de branco. Então, até hoje tem, de fato, esse argumento e esse movimento. No entanto, o que eu procurei demonstrar com a minha pesquisa? Historicamente, pessoas negras também, né, falaram, discutiram sobre isso. Só que elas não aparecem no mainstream que argumenta ou que fala sobre isso. Por quê? Porque elas não têm o privilégio, né, que consegue vender a discussão, que consegue vender, digamos assim, as falas que essas pessoas conseguem em seus relacionamentos. Não à toa. Historicamente, as principais páginas que se dedicaram a falar sobre isso são de pessoas brancas. Só agora pessoas negras e indígenas estão aparecendo para falar sobre isso. Pensar na monogamia para nós é pensar o regime de desigualdade que nos pauta, pensar
né, os dispositivos de racialidade e pensar as violências que isso, né, como isso atravessa nossos corpos. Então, eu diria que eles procuram, né, como eles mesmos diziam, fazer uma descolonização dos afetos, pensando uma não monogamia, né, política, considerando esses aspectos gerais mais amplos, como que eles atravessam esse tipo de relacionamento, e que serve para criticar tanto uma não monogamia embranquecida quanto o regime de normalidade da monogamia. É interessante esse olhar que o Juan traz pra gente. A livre vontade de poder ser não monogâmico me parece, na fala dele, que para as pessoas negras pega mal. Queria ouvir vocês. Bom, Clarissa, esse debate que a gente está, que pelo menos foi no qual eu iniciei os meus estudos acadêmicos, se você vai olhar a literatura, ele vem dos Estados Unidos e da Europa, né? Ele tem essa base eurocêntrica. Só que aí tu vai olhar para a realidade e tu vê que as coisas são muito diferentes. A Jenny Nunes, ela diz que quando os portugueses, né, durante todo o período colonial, tentaram cristianizar os indígenas, se horrorizaram entre as práticas que encontraram e viram como selvagens, principalmente com o fato da sexualidade mais livre dos indígenas, né? Então, assim, a monogamia foi um regime imposto pela colonização e pela religião aqui. E aí depois ela passa esse questionamento não monogâmico por algo que vem da Europa, que é dos brancos, que é da classe média, só que ela está em outros lugares também. Só que, como muito bem disse o Juan, as pessoas numa posição mais subalterna, periférica, negras, indígenas, não aparecem nesse discurso predominante, né? Interessante isso. Júlia? Uma coisa que aparece muito na clínica, assim, de mulheres pretas, principalmente, que o meu foco também é atender mais mulheres, né? Aparece essa coisa da hipersexualização, né? Que é algo que percorre tanto para mulheres, mas para mulheres pretas isso é ainda mais forte, eu diria, né? Então, o que as pacientes trazem é que elas se sentem sempre em um segundo lugar, em uma relação não monogâmica, né? E muitas pessoas têm essa visão das relações não mono, só que, na verdade, não seria para acontecer isso, né? Mas as pessoas pretas, elas se sentem nesse lugar, elas são colocadas nesse lugar e elas chegam na clínica tristes, né? Assim, eu quero viver a não monogamia, mas eu não quero continuar nesse lugar. Eu quero poder ser amada. O meu afeto também é legítimo. Eu também mereço afeto. É a solidão da mulher negra. Exato. Que dizem que é um clichê, mas na verdade ele é muito real. É muito real e aparece muito pra gente, assim, o sofrimento da mulher negra. Então, esse é mais um recorte que a gente tem que estar trabalhando na clínica, né? Não é olhar só para a experiência individual da pessoa, porque isso não é individual, não, né? É social, é coletivo. É coletivo. Então, é um atravessamento que a gente não pode ignorar. Que bom ouvir isso de vocês. E já que a gente está falando de gênero, raça, como é que na tua pesquisa aparecem, né, as feministas? Como as feministas veem a não monogamia? Então, eu comecei a minha pesquisa estudando o grupo de relações livres e, na época, houve, inclusive, um racha nesse grupo porque havia visões divergentes, né, que foram irreconciliáveis do feminismo, né? De um feminismo que entendia que a mulher, na relação não monogâmica, ela estava sendo usada, estava num lugar condenada a um lugar subalterno e que a não monogamia seria uma nova roupagem para a dominação masculina, e de outro lado, mulheres feministas reivindicando a não monogamia para elas, né? Com uma agência, com um desejo colocado ali, mas, obviamente, sem desconsiderar todas essas assimetrias, né? Porque, obviamente, a dominação masculina ela está na monogamia, ela não deixa de estar na não monogamia. O racismo, a mesma coisa, as questões etárias, né? Então, eu vejo o feminismo, particularmente, que não é um movimento único, sim, né? Sim. Oscila desde uma simpatia muito grande, porque vai reverberar na questão da sexualidade das mulheres, até uma ressalva muito grande também. Certo. E a tua pesquisa também fala de questões de corpos, né, que envolvem desde idade até biotipo. Essas pessoas que praticam a não monogamia, né, se sentiram, digamos assim, como é que eu vou usar a palavra, mais preteridas
quando entraram na não monogamia, ou quando elas eram monogâmicas também tinham alguma dificuldade, né? Porque a gente vive numa sociedade em que a estética, a juventude, a magreza ainda são consideradas como vantagens, como qualidade. Bom, como as minhas interlocutoras eram mulheres não monogâmicas, né, eu não vi ninguém dizendo que era menos... que era preterida... menos preterida, vamos dizer assim, quando monogâmica. Eu vi que muitas das dores que as mulheres traziam eram até piores antes, de algum modo, tanto que elas deixaram o desejo falar mais alto e se abrir para relações não monogâmicas. A questão é, ninguém disse que os preconceitos deixaram de existir com a não monogamia, né? Que os episódios de machismo deixaram de existir, que o assédio deixou de existir. Não. Reivindicam a não monogamia como uma forma de expressão da sua sexualidade, do seu afeto, da sua forma de amar, mas sem, com isso, acabar com todas as outras assimetrias, certo. Né? Eu acho que essa é uma ilusão muito comum que as pessoas têm em relação à não monogamia também, que as relações, então, elas vão ser livres, não vai ter machismo, não vai ter racismo, não vai ter esses recortes de violência, mas tem. Inclusive, é feito um mau uso desse nome por muitas pessoas, inclusive homens cis hétero, né? Que querem aproveitar a parte da pegação, da quantidade de parceiros, que pode ser múltipla, mas eles não fazem essa atitude com uma responsabilidade afetiva. Era isso que eu ia lhe perguntar, queria entrar nesse assunto com vocês. Eu tenho falado com algumas amigas e visto muito nas redes sociais também, que é um balizador, não dá mais pra gente fugir disso. Elas usam a expressão esquerdomacho. Os esquerdomachos estão usando a não monogamia para pegar geral, mas, na verdade, é mais do mesmo, ou 6 por meia dúzia. A diferença é que agora eles fazem o mesmo que eles faziam antes, que era considerado traição, agora eles fazem de maneira deliberada. Primeira pergunta que eu faço, se de fato existe um grupo de pessoas, não vou dizer a palavra mal intencionada, mas que talvez ignorantes, que façam uso da não monogamia como uma forma de atrair mulheres e se mostrar descolados. E também, eu acho que existe um grupo de mulheres que são não monogâmicas, mas que não usam tanto quanto poderiam ser o passe livre, vou usar essa expressão, porque elas acabam, muitas vezes, se dedicando àquele único afeto, ou por uma questão cultural, ou até de culpa, elas não usufruem daquela liberdade. São 2 perguntas em uma. Tu estava falando daquele recorte de raça, né? Também tem um recorte de gênero aqui. Então, a nós mulheres sempre foi colocado que o objetivo da nossa vida é ter um marido, ter uma família e que o nosso trabalho é o cuidado. Então, a gente também tem essa desconstrução para ser feita. Não é apenas a desconstrução da monogamia. É a desconstrução do machismo, do nosso papel. Do patriarcado. Exatamente. E o esquerdomacho, na minha visão, é aquele homem que vai se apresentar para a gente com um discurso muito bonito, com o livro da Geni, com o livro da Juan, do Juan. Com a sacolinha ecobag. Exato. Ele vai saber falar sobre as mais diversas questões da não monogamia contigo, mas quando tu chega para ter a vivência com ele, tu vê o controle por trás dos combinados, por trás das falas. Então, a gente tem que estar sempre muito atentas a essas questões de controle. Não monogamia sem estar aliado à luta antirracista, à luta feminista. Para mim, é só uma monogamia com glitter, que nem eu já ouvi falando por aí, né? Então, a gente tem que estar muito atenta não só para o discurso bonito, mas como isso está sendo ou não colocado na prática. Juan, quero te ouvir. Juan, não, desculpa. Dardo, ela falou em Juan. Dardo, quero te ouvir. Não, de acordo totalmente, assim, sabe? Eu não sou mulher, né? Então, isso que tu coloca, assim, é fundamental. De a pessoa estar numa posição de vigilância. Porque o que acontece? As coisas a gente vai descobrindo na prática. Então, é uma coisa muito comum o homem vir com o discurso porque ele quer ser não monogâmico, porque ele quer pegar geral, vou usar o termo. Só que se ele tem uma parceira com uma boa relação e percebe que essa parceira está desfrutando, ele vai lá e endurece, ele vai controla. Ou aqueles clichês que a gente já ouviu, pode ficar com quem quiser, só não pode ficar com um homem. Ou não pode ficar com determinadas pessoas porque eu não gosto daquelas pessoas. E por quê? Porque percebe que aquela mulher está afim daquelas pessoas. Aí não. Aí é como uma nova roupagem para uma velha forma de controle, sabe?
ou monogamia com glitter, como você disse. E me permitindo que tu fizesse a pergunta, eu não respondi antes, sobre os corpos, né? Ouvi muito isso na pesquisa, né? A questão do envelhecimento, dos corpos gordos, como uma preocupação muito grande de pessoas que querem continuar vivendo a sua sexualidade, mas começam sim a ser preteridas. E isso na não monogamia da mesma forma. Certo. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria fazer uma pergunta que tem uma palavra que eu gosto muito. Eu acho que eu mais gosto do que exerço, tá? Que se chama afeto. A gente está falando aqui de política, de direitos sociais, de machismo, de racismo. Mas onde é que está o afeto? Né, entre 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas, enfim, não importa. Como é que se estabelece o afeto na não monogamia? Eu sou uma mulher não monogâmica, vou dar esse exemplo, tenho um relacionamento, o meu afeto é para quem? Eu tenho um parceiro que ele é, digamos assim, a minha matriz, e os outros que eu vou conhecer, eu não posso dividir o afeto, somente desfrutar da sexualidade. Queria entender um pouquinho onde é que o afeto fica nessa história. Eu acho que o afeto, ele tá de mãos dadas com a não monogamia, assim. Tem uma discussão muito grande em torno da relação aberta, por exemplo, né? Me parece que ainda não tem exatamente um consenso se a relação aberta é uma prática não monogâmica ou não. Porque ela geralmente é colocada nos termos de uma abertura para práticas sexuais, mas não afetivas. Então, tu pode transar, mas tu não pode amar. E se tem esse controle, gente? Gente, a gente não tem controle sobre os nossos sentimentos. Por isso que é uma prática muito criticada e considerada por muitas pessoas como não estando dentro do guarda-chuva da não monogamia, né? Então, eu me perdi na Tem problema, pergunta. estou falando dos afetos. Quer falar? Mas depois, se você lembrar, você continua. Eu gosto muito de uma definição que muitas pessoas não monogâmicas falam, de tentar aproximar o afeto e o amor, e inclusive o afeto e o amor que envolve o sexo, da amizade. Porque a gente está muito bombardeado pela lógica do amor romântico, que é uma construção histórica, sabe? Ele não existia séculos atrás. É a ideia de que a gente tem uma alma gêmea, a metade da laranja, aquela pessoa vai nos completar e ela nos deve isso. Só que isso não dá certo, né? E aí o que acontece? A gente vai ter depois o divórcio, a gente vai ter as pessoas de coração partido. E o que acontece? Algo que me parece que a não monogamia ensina um pouco é que a amizade é um amor um pouco menos egoísta. A gente não ama só uma pessoa como amigo. O amigo não cobra, ou faz muito menos, né? Pô, tu foi visitar aquele outro amigo, não veio me visitar, sabe? Mas o amor romântico tem isso, tem essa prerrogativa. Tem possessão, né? Tem possessão. Rapidamente, Júlia, a gente está quase acabando o programa. Não, é uma busca por descentralizar, né, as nossas relações da relação afetiva sexual, assim como o Dardo falou. Os nossos amigos também são nossos amores, também são um afeto compartilhado, né? Então pode haver uma relação não monogâmica com os amigos, digamos assim, no sentido de não envolver sexualidade? Na minha visão, a não monogamia, ela inclusive não se direciona apenas para relações afetivas sexuais, mas para todas as nossas relações. Certo. Né? Gente, foi muito bom ter conversado com vocês. Muito obrigada, Dardo, pelas informações. Júlia, obrigada a você que acompanhou o programa Sobre Nós, que infelizmente está chegando ao fim. Mas a gente está nas redes sociais. Eu espero você na semana que vem, porque afinal, tudo é sobre nós.